do grande imperador de Alemar e de seu filho Aslan, sobre cujo sopro repousa sobre vocês, né? Eu quero saudá-las e agradecer desde já a Morgana pelo convite, né, de mais uma vez estar aqui. Para mim é sempre um prazer, né, falar, né, para um público desejoso de aprender, assim como eu também, ao mesmo tempo, aprendo na medida em que transmito, né, porque fui obrigado, né, a voltar a Nárnia mais uma vez, fazer outra releitura, e é sempre prazeroso e incrível como a gente vai sempre descobrindo coisas novas na medida em que a gente vai lendo. Se fôssemos definir o que é Nárnia, essa é uma discussão muito, muito interessante, porque não é tão fácil definir, mas se fôssemos definir o que é Nárnia, eu gosto de usar a definição de um grande amigo meu, Roberto Vargas Júnior, que eu acho que é o melhor narniano, o cara mais instruído em Nárnia, aqui no Brasil, pelo menos dos que eu conheço. Diríamos que é como se fosse uma nação cristã no meio de povos de outras devoções, de outras crenças. E como toda nação cristã, ela tem os seus altos e baixos. Então, só a título de introdução, quando Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia, né, ele escreveu no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, ele não queria escrever Nárnia como se fosse uma alegoria do cristianismo. Essa era uma acusação que foi feita contra a obra, inclusive pelo próprio Tolkien. Tolkien detestou Nárnia porque ele achou que ela fosse uma alegoria do cristianismo. E Lewis, ele gostava de pensar em Nárnia não como uma alegoria, e sim como uma suposição, uma hipótese. O que é uma alegoria? Uma alegoria é quando você tem os personagens numa equivalência de 1 para 1, com o personagem ou com a pessoa que ele representa. Por exemplo, todo mundo aqui, eu acredito que se não leu, pelo menos já ouviu falar na obra O Peregrino, de John Bunyan. Então, O Peregrino, ele é sim uma alegoria, porque cada personagem ele equivale exatamente à pessoa que ele está tentando representar. Mas em Nárnia é um pouco diferente. É um pouco diferente. Com exceção de Aslan, que é a figura, né, indiscutivelmente que representa Jesus Cristo, né, o leão que dá vida em lugar do culpado, que ressuscita ao terceiro dia, que sopra sobre os narnianos, concede-lhe o seu espírito, a sua sabedoria. É aquele que todo mundo anseia, aguarda, é aquele que, quando se encontra com os seus, o rosto dos seus muda, a disposição, a coragem, ela volta. Então, com exceção de Aslan, que é sim uma representação muito clara de Cristo, todos os outros personagens, né, sejam humanos ou mitológicos, pois em Nárnia existem centauros, existem mênades, dríades, são personagens da mitologia grega, que Lewis ele redime nesse sentido. Eu acredito que a grande sacada dele é justamente aquela ideia de Paulo de que o universo ele converge para Cristo. Toda a criação ela converge para Cristo. Então, a gente não pode pegar e dizer, olha, isso aqui representa isso. É meio difícil de fazer isso em Nárnia. Então aqui eu já falo para vocês que, quando se depararem com obra de literatura, entendam que há pelo menos 2 níveis de sentido quando a gente vai ler. O primeiro nível de sentido é o nível da própria literatura. É você ler a história simplesmente como uma história. O segundo nível de sentido, quando a gente lê livros de literatura, e mais especificamente Nárnia, é procurar que referências essa história está tentando fazer. E a referência que a gente faz nesse segundo nível de leitura de Nárnia é exatamente com o cristianismo, com as escrituras. Então, fazendo essa introdução, eu me perguntava, quando eu propus esse tema a Morgana, se seria possível nós extrairmos o tema da feminilidade em Nárnia.
Lewis, C.S. Lewis, escritor irlandês, a melhor definição que eu achei em relação à obra dele é a seguinte: Lewis não era uma pessoa, ele era um mundo. E de fato, se você lê cuidadosamente as crônicas, você vai perceber que praticamente nenhum tema que você já discutiu em teologia, na sua vida pessoal, nas suas crises existenciais, praticamente nenhum tema escapou de Nárnia. Estão todos ali. E o próprio Lewis, ele falou certa vez que de todas as obras dele, aquela que resume todo o seu pensamento é Nárnia. Lewis era um professor de literatura, né? Um erudito, um homem altamente capaz, né? Um debatedor, um apologeta, né? Um apologista da fé. E ele, de fato, ele escreveu muita coisa fora literatura, fora fantasia. Ele escreveu muitas outras coisas, muitos ensaios sobre educação, sobre política, sobre igreja. E ele, lá pelos 50 anos, foi que ele veio escrever ficção. Foi que ele veio escrever as Crônicas de Nárnia, né? Então, como nós podemos encontrar o tema da feminilidade bíblica em Nárnia? Então, a nossa proposta hoje é essa aqui. Então, para falar de feminilidade bíblica, a gente vai fazer aqui um pequeno esboço de feminilidade bíblica e ver como ela aparece em Nárnia. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu queria que vocês abrissem em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 27. Gênesis 1, a partir do 27. Qual é o papel da mulher dentro do mundo de Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Agora, pulem lá para o capítulo 2, a partir do verso 18. Do 18 ao 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A ideia de idônea aqui é a ideia de compatível. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aí. Se fôssemos fazer um esboço bem
básico acerca do papel da mulher ou da razão pela qual a mulher foi criada, a partir desse texto que nós lemos, nós teríamos pelo menos 4 categorias ou 4 finalidades. A primeira é que a mulher, juntamente com o homem, ela foi criada para subjugar. O que é subjugar a terra? Tanto a mulher como o homem exercem domínio sobre a criação. E conforme nós lemos aqui no texto de Gênesis, a ambos foi dada a incumbência de exercer o domínio e dominar, portanto, sobre a criação, de utilizar-se da criação. Essa é uma tarefa que Deus deu para ambos, homem e mulher. A segunda, encher a terra. Deus disse, encham a terra de filhos, multipliquem-se. Então, evidentemente que Deus ele não poderia dar essa tarefa somente a Adão, uma vez que somente Adão, sozinho, ele não conseguiria encher a terra de seres como ele, de seres idôneos, compatíveis com ele. Isso só seria possível com o auxílio ou com a compatibilidade de uma companheira. O inverso também é o contrário. A mulher, ela não pode gerar filhos sozinha. Terceiro ponto que nós enxergamos aqui no livro de Gênesis é que a mulher, ela foi criada por Deus para auxiliar o homem nas atribuições do homem que competem a ele. Em que sentido a mulher foi criada para auxiliar o homem? Vocês vão perceber no livro de Gênesis que, digamos assim, o trabalho pesado, Deus ele entrega ao homem. O homem é quem tinha o dever de lavrar o solo. A ideia de lavrar o solo ali, o termo que se usa no hebraico, é utilizando-se alguma ferramenta. O homem ele precisava lavrar o solo para tirar o sustento. Depois do pecado, isso se tornou mais difícil. Com o suor do teu rosto, Deus diz, comerás da terra, porque a abundância que você encontrava, você não vai encontrar mais, porque a terra está amaldiçoada pelo pecado. Então, qual é a função da mulher? É auxiliar o marido a cumprir as suas atribuições. E a quarta finalidade pela qual Deus ele criou a mulher é glorificar. A partir do momento que Deus ele entrega o mandamento para os dois guardarem, os dois eles têm a obrigação, a incumbência de glorificar a Deus através da guarda da sua lei. É o que na teologia, isso aqui que eu falei, nós utilizamos 3 categorias. É o mandato cultural, exercer o domínio sobre a terra, subjugar a criação, no sentido de usufruir dela. Temos o mandato social, que é a ordem de Deus para o homem e a mulher se relacionarem, constituírem família, encher a terra e multiplicar. E o mandato espiritual. De toda árvore do jardim comerás livremente, com exceção de uma. Esse é o mandato espiritual. É a obediência à lei de Deus. Então percebam que tanto o homem como a mulher, eles têm essa tarefa, essa incumbência de glorificar a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ele vai fazer uma das afirmações mais difíceis de compreender de toda a Escritura, talvez, quando ele vai dizer que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Paulo não diz isso lá? Eu estava lendo um livro chamado Eva no Exílio, de autoria da filha de Douglas Wilson. Ainda não temos aqui no Brasil. Mas eu diria para vocês que está no DNA dessa família a escrita de excelência. Porque as 2 filhas dele escrevem demais, tanto a Rachel quanto a Rebecca, e o filho dele, o Nathan, e a esposa também, a Nancy, né?
que já tem, eu acho que 2 livros publicados em português. Ela faz uma afirmação muito interessante, uma das filhas dele, a Rebecca Merkel, nesse livro Eva no Exílio. Ela diz que a ideia de o homem ser a glória de Deus e a mulher ser a glória do homem não é uma diminuição da mulher, pelo contrário. É como a expressão bíblica, Rei dos Reis, ou Cântico dos Cânticos, é alguma coisa que sobrepuja em excelência. E, de fato, eu já li em alguns comentaristas que a ideia bíblica da criação da mulher é justamente apontando para isso, que ela é como se fosse um aperfeiçoamento da criação primeira, que é o homem. Muito interessante essa perspectiva. Então, vejam, eu não quero assim, me deter nessa questão, mas se nós formos pensar um pouco mais profundamente, nós vamos concluir que, de fato, quando nós olhamos para toda a Escritura e aquilo que ela apresenta em relação às mulheres, nós vamos concluir que, de fato, na Escritura, a mulher ocupa um lugar privilegiado. No sentido de que vocês não são menores do que o homem, tampouco superiores a ele. E aí tem aquela sacada, eu não sei quem foi que teve essa ideia, de dizer que foi por isso que a mulher foi tirada do lado, porque ela não está nem na cabeça, nem nos pés do homem. Ela foi tirada do lado. Ela é uma companheira, ela é uma auxiliadora compatível com ele, para ajudá-lo nas suas tarefas. Como é que essas coisas aparecem nas Crônicas de Nárnia? Como é que esses conceitos aparecem nas Crônicas de Nárnia? Entendam, uma obra de ficção, ela não visa a servir como um sermão ou como um manual de doutrina. Esqueçam isso se vocês lerem Nárnia com essa pretensão. Ele não é Nárnia não é um manual de doutrina. Porém, os princípios bíblicos que Lewis ele tinha em mente, ele foi disseminando, ele foi espalhando, dissolvendo no meio das histórias. Então, eu queria mostrar para vocês aqui como que esse conceito aparece em Nárnia. Exatamente na criação de Nárnia. A criação de Nárnia ela está no livro O Sobrinho do Mago, que não foi o primeiro livro a ser escrito, salvo engano, foi o penúltimo. Mas na ordem cronológica dos acontecimentos, ele é o primeiro. Inclusive, dessa edição aqui, né, em volume único, ele é o primeiro. Depois eu falo para vocês a melhor ordem para ler o livro de Nárnia. É um ponto muito polêmico. Mas no primeiro livro, da ordem cronológica, quando Lewis apresenta a criação de Nárnia, né, ela foi criada com o canto de Aslan, é uma ideia meio parecida lá com o Silmarillion, né, do Tolkien, né, o canto de Ilúvatar, que cria todas as coisas. Então o canto de Aslan, ele chama a existência as coisas. E tem um camarada na história que é um cocheiro, né? Ele é uma pessoa rude, ele não tem muita instrução, mas Aslan, ele pega esse cocheiro e a sua mulher e constitui eles como os primeiros reis de Nárnia. Esse casal vai aparecer depois lá no último livro, A Última Batalha, como o rei Franco e a rainha Helena, que são exatamente uma representação de Adão e Eva. Meus filhos, disse Aslan, fixando os olhos no casal, vocês serão os primeiros rei e rainha de Nárnia. O cocheiro abriu a boca, aparvalhado. A mulher ficou muito vermelha. Reinarão sobre estas criaturas e a elas darão nomes. E farão justiça e as protegerão dos inimigos quando os inimigos vierem. E eles virão, pois há uma feiticeira do mal neste mundo. Nessa altura aqui, a feiticeira má, que é a feiticeira branca que vai aparecer no Leão, a feiticeira guarda-roupa, ela já estava presente no mundo, o mal já estava presente no mundo. Então, esse livro, O Sobrinho do Mago, ele vai lidar com a criação, queda, a entrada do mal no mundo. E o Leão, feiticeira guarda-roupa, vai tratar da redenção. Continua aí
o relato. O cocheiro engoliu seco 2 ou 3 vezes e limpou a garganta. Com seu perdão, senhor, muito obrigado. Muito obrigado. E em meu nome e no de minha esposa. Mas eu não sou o sujeito para essa posição. Infelizmente, não tive ensino para isso. Bem, disse Aslan, sabe usar uma pá e uma enxada e arrancar alimento do fundo da terra? Vejam o eco de Gênesis. Isso eu sei, senhor. Nasci fazendo isso. Preste atenção agora. Pode governar estas criaturas com espírito de bondade e justiça, lembrando-se de que não são escravas como os bichos mudos do mundo em que nasceram, mas animais falantes e súditos livres. A essa altura aqui já tinha animais falantes em Nárnia. Tinha diversos tipos de bichos, urso, gralhas, calopsita. E eles eram falantes. Mas vejam o princípio aí, é governar com espírito de bondade e justiça, lembrando-se de que não são suas escravas. Aí ele responde, acho que sim, posso tentar. E ensinará seus filhos e netos a procederem do mesmo modo? Farei o que puder, Senhor, o melhor possível. E ela também não é nelita. Vejam, Aslan ele está falando com o casal, mas só quem responde é o homem. Mas vejam como o homem ele chama a mulher para a responsabilidade dela. Farei o que puder, Senhor, o melhor possível. E ela também não é nelita. Ele vira para a mulher. Aslan continua, e não escolherão privilegiados nem entre seus próprios filhos, nem entre as outras criaturas, nem deixarão que uns oprimam os outros. Lendo a Bíblia, a gente já sabe como termina as histórias em que pais eles privilegiam um filho em detrimento do outro. Né? Nunca poderia tolerar isso, Senhor. Isso eu sei como fazer, disse o cocheiro. Enquanto dialogavam, sua voz ia ficando mais pausada e mais rica de inflexões, mais parecida com a voz camponesa do seu tempo de garoto e menos estridente e embolada do que a voz dos trabalhadores da cidade. E se inimigos vierem combater a terra, pois eles virão, será você, e aqui Aslan se dirige ao homem, o primeiro a atacar e o último a bater em retirada? Bom, Senhor, um sujeito só pode saber as coisas depois que as experimenta. Até hoje só briguei com os meus próprios punhos. Eu espero, quer dizer, eu tentarei fazer a minha parte. Se o fizer, terá feito tudo o que um rei deve fazer. Percebem o eco de Gênesis 1? Deus criando o homem e a mulher e lhe dando responsabilidade. Essa responsabilidade de ser o primeiro a atacar e o último a bater em retirada, especificamente Aslan falando para o homem, isso aqui é o que ensejou, né, algumas acusações contra C.S. Lewis. Acusações de que ele era machista. Então, tem 2 prints aí de 2 periódicos ingleses, né, The Guardian. Então, num deles, o camarada diz que os livros de Nárnia são atacados como racistas e machistas ou promotores de preconceito de gênero, né? E o outro camarada diz assim, ó, não deixe seus filhos irem a Nárnia. Nesse segundo artigo aqui, o camarada chega a dizer que o livro que Hitler escreveu, Mein Kampf, ele é mais aceitável que Nárnia. E que é melhor dar às crianças uma garrafa de vodka ou um vidro de ácido prússico do que deixá-las ler A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é um dos livros das crônicas. Veja. Agora, por que eles consideram esses livros, né, as Crônicas de Nárnia, racistas ou machistas? Bem, Lewis ele era, para todos os efeitos, o que hoje nós entendemos como um conservador. Lewis ele foi um crítico ferrenho do progressismo, dos ideais de progresso que singravam na época dele. Especificamente, ele foi um crítico muito mordaz dos modelos educacionais que estavam começando a surgir, das escolas experimentais. Isso ele vai criticar, em quase todos os livros de Nárnia ele vai criticar.
Tem uma passagem lá no Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, que o professor Kirk olha para as crianças e diz: meu Deus, não ensinam mais lógica nas escolas, o que é que andam ensinando a essas crianças? E lá na última batalha, no Cadeira de Prata, Lewis ele vai já começar fazendo críticas ao colégio experimental onde Gil estudava, ela estava sofrendo bullying, os meninos mexendo com ela, e lá no final do livro ele vai dizer que o diretor achava isso o máximo porque pegava esses casos para estudar e sempre culpava a vítima. Parece mesmo com os dias de hoje, né? A vítima sendo culpada em detrimento dos seus detratores. Então Lewis ele era um ferrenho crítico, né, do progressismo, da falta de imaginação ou da tecnocracia. Isso você pode ver nos outros livros de ficção dele, como a trilogia Cósmica. E num livro que não é de literatura dele, que é A Abolição do Homem, um dos livros mais importantes escritos no século passado. Então, por que Lewis é considerado racista? Porque Lewis ele faz críticas violentas aos muçulmanos nas Crônicas de Nárnia, né, que os muçulmanos eles são chamados de calormanos em Nárnia. Ele vai criticar a educação deles, ele vai criticar a poesia deles, ele vai criticar os modos e a própria violência da religião muçulmana, e Lewis ele é considerado racista por causa disso, né? Resumindo, Lewis, hoje, se ele vivesse, ele seria considerado pela crítica especializada como uma pessoa politicamente incorreta. Então isso quer dizer que ele está do lado do bem. Mas algumas falas dos personagens de Lewis nas Crônicas de Nárnia realmente dão a entender que ele apoia, né, algum tipo de machismo, digamos assim. Eu separei aqui algumas. Isso aqui é um diálogo entre Eustáquio e Gil. Eustáquio, o menino, e Gil, a menina lá do livro A Cadeira de Prata. Ele pergunta a ela, onde é o Oriente? Ela diz, sei lá. Aí o Eustáquio, gozado, as mulheres não sabem nada de pontos cardeais. Outro. Por onde anda a rainha Susana? Em Cair Paravel. Ela não é como Lúcia, que briga feito um homem, ou pelo menos como um rapazinho. A rainha Susana parece mais uma dama. Não frequenta guerras, apesar de ser muito boa no arco e flecha. Isso aqui é o Corim para Shasta, que são dois personagens do livro Cavalo e Seu Menino. Vamos ver outro. Esse próximo que eu vou mostrar vai mostrar uma coisa bem curiosa. Isso aqui é no livro Sobrinho do Mago. Não estou sentindo nada, disse Polly, meio zangada. E nem acredito na sua empolgação. É fita sua. É porque você é mulher. Mulher só quer saber de intriga e de fofoca sobre namoros. Você está falando igualzinho a um homem. Percebem aqui que o preconceito de gênero, ele é dos dois lados. Percebe? Que tanto o Diggory, né? Ele faz um comentário, digamos assim, preconceituoso em relação a Polly, que é uma menina. Mulher só quer saber de intriga e de fofoca. Ao passo que ela vai e responde na mesma moeda, dizendo que ele está falando igualzinho a um homem. Vamos ver mais alguns? Pedro mostrava a espada desembainhada ao senhor Castor, quando ouviu a voz da senhora Castor. Vamos deixar de conversa que o chá esfria. Os homens, vocês sabem, são um caso sério. Sejam sinceros, isso aqui não é uma espécie de preconceito contra o sexo masculino? Por que o preconceito é só de um lado? Né? É a mesma coisa do racismo. Né? Por que o racismo é só de um lado? É só do branco contra o negro e também não é o contrário. Então vejam que a pergunta que nós precisamos fazer quando vemos esses exemplos, eles estão cheios nas Crônicas de Nárnia, isso é preconceito de gênero ou são comentários irrefletidos de personagens imperfeitos? O fato de Lewis ele retratar os personagens falando isso significa que ele endossava? Ou ele está mostrando justamente a maneira como os personagens vão evoluindo em termos de caráter, na medida em que conhecem a Aslan, na medida em que passam a se relacionar com Aslan e vão deixando essas coisas de lado? O que é que vocês acham?
E aí a gente entra numa parte bem espinhosa, que é a questão exatamente do cavalheirismo. Cavalheirismo e sacrifício nas Crônicas de Nárnia. Eu fiquei na dúvida se eu colocava cavalheirismo e sacrifício ou cavalheirismo é sacrifício. Bastava um acento. Porque, na verdade, o cavalheirismo, ele é um sacrifício. Então, as Crônicas de Nárnia estão cheias de atos cavalheirescos. Da consideração da mulher como... Vejam, o que é que Pedro diz lá na sua carta? Que a mulher é o sexo frágil? Ele diz que a mulher é o sexo frágil? Não. Ela é o sexo mais frágil. Homem e mulher têm as suas fragilidades, mas dentro da estrutura física, emocional, com que Deus criou um e outro, a mulher, comparando com o homem, é o mais frágil. E, portanto, ela precisa ser protegida. A gente só consegue entender o pensamento de Lewis em relação a como ele espalhou essas noções de cavalheirismo nas crônicas, o trato com a mulher, se a gente compreender as referências que Lewis tinha. Eu achei na internet um artigo espetacular do próprio Lewis, chamado A Necessidade do Cavalheirismo. É interessante que esse termo em inglês aí, chivalry, ele literalmente é cavalaria, mas ele também é traduzido como cavalheirismo. Vejam só aqui, o que é que Lewis diz acerca disso. Eu não sei se está dando para ler. A palavra cavalheirismo significou uma porção de coisas diferentes em épocas diferentes. De cavalaria pesada a ceder o assento a uma mulher no trem. Mas se quisermos entender o cavalheirismo como um ideal diferente dos demais ideais, se quisermos isolar essa concepção particular do homem como deve ser, que foi uma contribuição especial da Idade Média à nossa cultura, o homem em Lewis ele é extremamente medieval. Guardem isso na cabeça. Não podemos fazê-lo melhor do que recorrer às palavras dedicadas ao maior dos cavaleiros imaginários em A Morte de Arthur, de Thomas Malory. Foste o homem mais dócil, disse Sir Hector ao Lancelot morto. Foste o homem mais dócil que já banqueteou no salão com as damas. E foste o cavaleiro mais feroz ao seu inimigo mortal que já esteve com a lança a posto. Lewis continua. O fator importante neste ideal é, naturalmente, a demanda dupla sobre a natureza humana. O cavaleiro é um homem de sangue e ferro, um homem acostumado a ver faces esmagadas e tocos soltos de membros arrancados. Ele também é um convidado reservado, meio envergonhado quando no salão, um homem gentil, modesto e discreto. Ele não é um acordo ou um meio termo entre ferocidade e docilidade. Ele é completamente feroz e completamente dócil. Quando Lancelot ouviu que era o melhor cavaleiro do mundo, ele chorou como uma criança que toma uma surra. Então percebam, o homem ideal em Lewis, ele não é um meio termo entre docilidade e ferocidade. Ele não é aquele homem indeciso, aquele homem que não sabe o que é. Não. Ele não é nem feroz demais, nem dócil demais. Porque se ele for feroz, sem a docilidade, ele não passa de um brucutu. Ele não passa de um animal. Mas se ele for somente dócil, sem a ferocidade, a sua tendência será ser um homem efeminado. Então ele é os dois. Completamente feroz para combater o mal, combater o inimigo, para proteger os seus. E completamente dócil no trato com os mais fracos. Esse é o homem ideal, segundo o pensamento medieval que Lewis absorveu e espalhou nas Crônicas de Nárnia. Quando olhamos para as crônicas, quem é o ápice do cavalheirismo, do homem ideal nas crônicas? É Aslan, é o personagem principal. E essa frase de Lúcia, que é a personagem mais
fofa, né? Que é aquela que dá vontade de morder. Nas crônicas, ela, quando olha para as patas de Aslan, ela diz o seguinte: que terríveis patas seriam se ele não soubesse como torná-las macias. Que terrível é um homem que é só ferocidade, que é só violência, que é só força. O homem também precisa da delicadeza nos momentos ideais, nos momentos chave. Tem um outro personagem nas crônicas. Não, antes tem esse daí que é muito engraçado. Tem algumas cenas nas crônicas de Nárnia que a gente fica se perguntando: rapaz, se Lewis ele tivesse vivo ainda, ele estaria preso. Vejam essa cena no livro O Cavalo e Seu Menino. Um garoto da rua fez uma piada de mau gosto sobre a rainha Susana. Meti-lhe o braço. Saiu berrando e o irmão dele veio. Meti o braço no irmão. Aí saiu um bando correndo atrás de mim até que apareceram 3 guardas de lanças. Briguei com os guardas e aí eles me meteram o braço. Já estava anoitecendo. Um guarda me agarrou e ia me prender num lugar qualquer. Perguntei se eles não queriam tomar uma jarra de vinho. Fomos para uma taverna. Sentaram e beberam até dormir. Saí de fininho e aí encontrei o primeiro garoto, que começou toda a confusão, ainda querendo briga. Tive de meter-lhe o braço de novo. Por que o príncipe Corinho ele meteu o braço no rapaz? Porque ele fez um comentário indecente em relação a Susana. É assim que Lewis ele vai espalhando esses conceitos nas Crônicas de Nárnia. Mas tem um personagem que é um dos personagens mais apaixonantes da Crônica de Nárnia, que é um rato chamado Rip Sheep, que é um rato de 60 centímetros de altura, que desafia um menino, veja, um menino que é o rato, na verdade, porque o menino fica com medo, que é o Eustáquio, né? E essa cena é muito interessante, é quando eles estão no navio e Lewis ele mostra Lúcia jogando xadrez com Rip Sheep. Era engraçado vê-lo pegar com as 2 patas as peças muito grandes para ele e esticar-se na ponta dos dedos quando tinha de fazer jogadas no centro do tabuleiro. Era um bom jogador e quando prestava atenção no que estava fazendo, era certo e sabido que ganhava. Às vezes, porém, Lúcia ganhava, pois o rato fazia coisas incríveis, pondo um cavaleiro em perigo por causa de uma dama ou de um castelo. De repente, esquecia-se de que estava jogando xadrez, julgando-se um combate real, obrigando o cavaleiro a proceder como ele faria se estivesse no seu lugar. Pois tinha um espírito cheio de arrebatamentos de outros tempos, de missões de morte ou de glória, de decisões heróicas. Rip Sheep, com exceção de Aslan, dentro das Crônicas de Nárnia, é o cavaleiro ideal. É o homem ideal. Cavaleiro e cavalheiro ideal. É aquele que concentra a ferocidade na batalha. Ele não corre de nenhuma batalha, o Rip Sheep é impressionante, mas também é aquele que tem o tino da docilidade no trato com os mais fracos e os mais frágeis, no caso aqui com Lúcia. Esse aqui é interessante. Isso aqui, esse trecho é um diário que Eustáquio está escrevendo. Para quem não conhece Eustáquio, deixa eu tirar para vocês não lerem, né? Eustáquio é um menino cabuloso ao extremo. Imagine um menino cabuloso. Pronto, Eustáquio é mais cabuloso que esse aí que vocês imaginaram. Por quê? Lewis é muito genial. Ele vai dizer que Eustáquio ele cresceu lendo os livros errados. Os livros que Eustáquio lia eram só livros técnicos, que falavam de esgotos, de política, de encanação, de elétrica, mas era muito fraco em questão de dragões. E esse comentário de Lewis é importante porque chega um ponto em que Eustáquio ele se depara com um dragão e não sabe o que fazer. E aí Lewis diz, se ele tivesse lido os livros certos, ele saberia que o dragão não é um ser confiável, que não se deve lidar com o dragão, até que Eustáquio, eu não sei aqui quem sabe, mas ele é transformado em um dragão. Né? E ele se destransforma com a ação de quem? De Aslan.
as patas de Aslan que arrancam a pele de Eustáquio. Ele diz que a primeira patada doeu tão fundo que ele pensou que fosse morrer. Mas aí depois a sensação boa de se desfazer daquela pele de dragão. É espetacular a maneira como Lewis ele descreve a conversão. A conversão é uma patada que vai fundo, dói, mas depois você sente um alívio. Só que Eustáquio no início do livro era um porre, um menino chato, gostava de importunar os primos. Os primos dele vão passar férias, passar um período, aliás, na casa dele, porque a mãe e o pai dos Pevenses, né, das quatro crianças, haviam se mudado para os Estados Unidos. Aí eles levaram Susana, a gente vai falar de Susana depois, e Pedro, que tinha ido estudar. E aí Lúcia e Edmundo, que são os dois mais novos, eles vão para a casa desse primo dele chamado Eustáquio. É um menino insuportável, um menino que não valeria a pena conhecer no seu estado não convertido, né? E então Eustáquio ele vai com os seus primos, né? Ele embarca numa viagem fantástica. E aí ele começa a perceber que aquilo que seus primos falavam para ele sobre o mundo mágico de Nárnia não era mentira, é real. Só que Eustáquio está lá no navio, e aí ele fica incomodado, porque Príncipe Caspian, que é um outro cavalheiro, muito nobre dentro das crônicas, ele cede o seu camarote, né, o melhor aposento do navio, a Lúcia. E aí Eustáquio diz no seu diário: tentei explicar-lhe o que Alberta é a mãe de Eustáquio, e ele não trata o pai e a mãe por pai e mãe, ele chama pelo nome. É Alberta e Arnaldo. A mãe de Eustáquio, ela é abstêmia, ela não bebe, ela não fuma, ela colocou o menino no colégio experimental. O menino não sabia o que era um castigo físico. Ela estava criando o filho para ser uma dondoquinha, com perdão da palavra. E o que é que a Alberta teria dito se visse Caspian cedendo o melhor lugar para Lúcia? A Alberta sempre diz que esse tipo de coisa inferioriza as moças, mas não conseguiu entender. Então vejam, é como nos dias de hoje, se você cede o lugar para uma moça no ônibus, tá pensando que eu sou fraca, né? Eu já ouvi relatos parecidos. Então Lewis está fazendo uma crítica aqui ao feminismo. Lewis era antifeminista feroz. Uma outra cena do livro da Cadeira de Prata. Isso aqui é o William, que é um príncipe que estava perdido, e aí Gil e Eustáquio vão lá tentar achar ele. Mas os outros, isso aqui é uma pergunta que Gil faz, porque eles estão numa situação em que ela está com medo que os gnomos caiam em cima deles e tal. Mas os outros todos não vão cair sobre nós para salvar o companheiro? Perguntou Gil, esforçando-se para que sua voz não saísse trêmula. Aí William responde: se acontecer isso, minha dama, morreremos em combate para protegê-la. E com medo se pôs a proteção do leão. Então vocês veem como que Lewis ele vai disseminando essa questão do trato com a mulher. Essa fala é interessante, que é do príncipe William, que é quando ele mata a serpente que matou a mãe dele. A mãe dele saiu para passear com ele e veio um monstro e matou William. E ele passa um bom tempo procurando esse monstro até que ele se perde na caçada a esse monstro. E é capturado por esse monstro, que na verdade era a dama de vestido verde. A gente vai falar um pouco dela depois. Que enfeitiça ele e tal. No final do livro ele diz: minha mãe está vingada. Sem dúvida nenhuma, era este o mesmo verme que perseguia em vão perto da fonte da floresta de Nárnia, há muitos anos. Durante todo esse tempo fui o escravo da assassina da minha mãe. De qualquer modo, alegra-me que a feiticeira tenha tomado a forma de uma serpente. Não ficaria bem ao meu coração e à minha dignidade matar uma mulher. Mas vamos ver a nossa dama, referia-se a Gil. Senhorita, disse o príncipe, inclinando-se, louvo a sua grande coragem. Deve correr sangue nobre em suas veias. Essa perseguição, só fazendo um comentário
um parêntese, essa perseguição implacável de William, né, ao monstro que matou a mãe dele, é um bom lembrete do perigo da sede de vingança. Porque muitas vezes a gente se julga justo na nossa busca, mas a gente no final pode acabar enamorado da serpente. Foi isso que aconteceu com esse príncipe. Ele estava com tanta sede de vingança que acabou se apaixonando pela Dama Verde e mal sabia ele que ela era a serpente que tinha matado a mãe dele. Mas a gente precisa ter muito cuidado com a sede de vingança. A gente deve guardar o nosso coração dessas coisas. Mais uma. Essa citação aqui é que tem causado rebuliço e muita acusação de machismo da parte de Lewis. É quando entra o Papai Noel no livro O Leão, a Feiticeiro Guarda-Roupa. E aí ele concede alguns presentes, alguns dons, digamos assim, instrumentos às crianças, às 3 crianças, porque Edmundo, a essa altura, ainda estava preso com a feiticeira. A Pedro ele dá uma espada, a Lúcia ele dá uma garrafinha com um líquido dentro que se ela botasse, se alguém tivesse ferido, ela colocasse esse líquido, a pessoa era curada. E a Susana ele dá um punhal. Aí ele diz a Susana: o punhal é para a sua defesa em caso de extrema necessidade, porque você também não deve entrar na luta. Por que não, meu senhor? Disse Lúcia. Acho que, bem, não sei, mas acho que eu era capaz de não ter medo. Aí Papai Noel diz: o problema não é esse, é que as batalhas são mais feias quando as mulheres tomam parte nelas. Vocês já perceberam que na Bíblia, quando aparece lá, por exemplo, o livro de Números, né, o censo do povo de Israel, vocês já repararam como que era feito o censo? Quem é que aparece? O censo era feito com base nos homens aptos para a batalha. Então isso aqui que Lewis está falando não é machismo da parte dele, pelo contrário. É porque Deus ele incumbiu os homens a dessas coisas. Acho que Morgana postou essa no status, acho que foi ontem ou hoje, não sei, uma passagem de Deuteronômio que diz exatamente isso, né? Ah, tem um camarada que também decide se vai para a guerra, aquela coisa, ó, manda voltar para que o coração dos outros aqui também não se derreta. Olha só como é que a Bíblia coloca o negócio. Então, as batalhas são mais feias quando as mulheres tomam a parte nelas. E é interessante que dentro dos personagens há uma espécie de luta mesmo, de vontade das mulheres de quererem mesmo ser guerreiras e aquela coisa, de tomar a parte ativa na luta. Gil, lá no livro A Cadeira de Padre, ela fica chateada porque Eustáquio ele recebe uma espada e ela recebeu um canivete. Então, tem todo esse tipo de coisa. Na verdade, o canivete aí, para a mulher, e o arco e flecha, na verdade, perdão, eu falei que Susana recebe um canivete, na verdade é um arco e flecha. É para a defesa. Susana, ela está sempre de longe, auxiliando no combate. Ela nunca se engaja diretamente na luta. E Lúcia, ela recebe um canivete para se defender. Né? Se Lúcia fosse depender das feministas de hoje, eu acho que daria uma flor para ela. Não, o estuprador vem na sua direção, você estende uma flor para ele. Lewis ele daria um canivete para enfiar nas entranhas do elemento. Mas existe bravura feminina nas Crônicas de Nárnia? Sim. A bravura feminina entra em jogo em Nárnia em situações em que somente as mulheres podem resolver. E aí tem uma passagem muito interessante, que é quando eles chegam na terra que só tem pessoas invisíveis. Eles só ouvem vozes. E para quebrar aquele encanto, esse encanto só poderia ser quebrado se uma menina subisse lá até a casa do mago
para pegar o livro mágico e ler as palavras que quebrassem o encanto. O problema é que Lúcia era a única mulher na tripulação. E aí ela resolve topar o desafio. Espere aí, Lu, disse Edmundo, que é o seu irmão. Francamente, não podemos permitir que se faça uma coisa dessas. Pergunte ao Hip, que é o rato, Hip Chip. Aí Lúcia, mas é para salvar a minha vida também, não só a de vocês. Não quero, tanto quanto vocês, ser cortado em pedacinhos por espadas invisíveis. Aí Hip Chip, a rainha tem razão. Se tivéssemos qualquer condição de salvá-la em combate, o nosso dever seria óbvio. Mas acho que não temos. E o serviço que se lhe exige não é contrário à sua honra de majestade. A honra de sua majestade é sim um nobre e heróico ato. Quando é que a bravura feminina entra em jogo? Em situações em que somente as mulheres poderão resolver. É interessante como Lewis ele vai mostrando a evolução dos personagens. Por exemplo, vocês lembram daquele comentário de Eustáquio, quando ele pergunta onde é o Oriente, e Gil diz que não sabe, ele diz, as mulheres não entendem nada de pontos cardeais. No livro A Última Batalha, mostra que Gil, porque se passam 3 anos nesse intervalo, Gil ela se tornar uma bandeirante, uma espécie de escoteira. E é Gil quem guia Eustáquio e o príncipe Tyrion no objetivo que eles querem alcançar, porque agora sim ela entendia tudo de pontos cardeais. Lewis ele vai aperfeiçoando, né, as suas personagens. Agora, um ponto muito importante, e eu trouxe aqui essa citação, porque a mulher, dentro do contexto do casamento, é claro que nas Crônicas de Nárnia, existem casais, existem diversos casais, mas os 4 meninos, os 4 personagens principais, né? Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia são irmãos. Então, é claro que não pode ter casamento entre eles, mas Lewis ele vai colocando essa questão da liderança competindo ao homem. Inclusive, o rei de Nárnia ele coloca exatamente como Pedro. Ele disse que tinha que ser um homem, né? Lewis ele pensava assim, inclusive em termos de ministério. Ele era contra a ordenação feminina também. Vejam essa citação. Essa citação aí é do livro A Cadeira de Prata. Lembrem que o príncipe Hilian ele está enfeitiçado pela dama do vestido verde. E olhem o que ele diz para Gil. A senhorita, por acaso, dedica-se à política? Nada receie, minha graça. Governarei essa terra sob a constante orientação da minha dama, que será, aliás, a minha rainha. Sua palavra será a minha lei, assim como a minha palavra será a lei do povo por nós conquistado. Aí Gil diz, no lugar de onde eu venho, não é grande coisa a reputação dos homens mandados pelas mulheres. A liderança compete, dentro de uma estrutura do casamento, a liderança compete ao homem. Mas eu já falei aqui, incansavelmente, como que deve ser essa liderança masculina, né? O cavalheirismo. É a ferocidade para com os inimigos e a doçura para com os de casa. Um homem sem isso, ele não é um homem completo. Sem esses 2 aspectos. Ok, um assunto que também aparece nas crônicas em relação à feminilidade. O valor e o engano da beleza. Por que eu coloquei a foto de Susana aí? Alguém adivinha por que eu coloquei a foto de Susana? Não é somente porque ela é um belo exemplar da espécie feminina, mas porque das 4 crianças, dos 4 irmãos, ela é a única que não vai para o país de Aslan no livro A Última Batalha. Susana ela é pintada no livro, né, nos livros, como ela tinha muitas qualidades. Né? Ela era uma exímia atiradora de arco e flecha. Ela era uma excelente nadadora também.
mas ela tinha horror a matar, fosse o que fosse. Ela matava porque era o jeito. Ela era sempre muito prática. Ela tinha essa preocupação prática. Às vezes ela soava meio que uma marca mesmo, sabe? E ela era tão bela, tão bonita, que os reis dos outros povos, eles se digladiavam entre si, disputando a mão dela. Disputando o amor dela. Tamanha era a sua beleza. O que aconteceu com Susana? O príncipe Tírian pergunta a Pedro, onde está a rainha Susana? Porque dos 4 irmãos só tinham 3. Aí ele responde, minha irmã Susana já não é mais amiga de Nárnia. É verdade, completou Eustáquio. E cada vez que se tenta conversar com ela sobre Nárnia ou fazer qualquer coisa que se refira a Nárnia, ela diz, mas que memória extraordinária de vocês, que vocês têm. Continuam no mundo da fantasia, pensando nessas brincadeiras tolas que a gente fazia quando era criança. Essa Susana, disse Gil, agora só pensa em lingeries, em maquilagens, compromissos sociais. Aliás, ela sempre foi louquinha para ser gente boa. Bem, cabe lembrar que lá no livro Príncipe Caspian, Aslan ele conta um segredo para Pedro e Susana. Alguém lembra qual é o segredo? Que eles não voltariam a Nárnia. E realmente eles não voltam a Nárnia. Eles não voltam mais a Nárnia. Por razões diversas, né? Pedro ia estudar, foi estudar nos Estados Unidos. Susana acompanhou os pais também, junto com seu irmão, para os Estados Unidos. Talvez Lewis ele tenha dado uma pista de que, de fato, Susana ela havia se deslumbrado, né? Com a América, com o progresso. Mas ela não está lá em Nárnia. Ou na terra de Aslan, né? No país de Aslan. Isso significa que ela foi mandada para o inferno? Essa é uma das acusações de machismo que lançam contra Lewis. Olha lá, tanta gente para ele lançar no inferno, ele foi lançar logo uma mulher. Mas há algo bem interessante, eu não sei se vocês percebem, que quem faz essas conclusões acerca de Susana não é Aslan. Quem tira essas conclusões são os irmãos dela, o primo dela, Eustáquio, a amiga dela, Gil. Mas Aslan, ele não fala sobre o destino de Susana. Lewis, ele recebia muitas cartas de crianças. E ele tinha uma filosofia, ele tinha um princípio. Carta de criança, ele sempre respondia. Inclusive, a esposa de Tim Keller, ela tem cartas de livros que ele mandou para ela, de perguntas que ela fez. Ele sempre respondia a crianças. Adultos, ele disse que só respondia quando dava. Ele tem um livro de... São vários volumes de cartas dele. Enfim. E numa dessas cartas, uma criança pergunta, mas, Lewis, e Susana, o que aconteceu com ela? Por que você tirou ela? Ela foi para o inferno. Uma das respostas que Lewis deu foi essa daí, ó. Os livros não dizem o que aconteceu com Susana. Ela é deixada viva neste mundo no fim, tendo se transformado depois numa jovem boba e presunçosa. Mas há muito tempo para ela se restabelecer, e talvez ela vá para o país de Aslan no fim, a seu próprio modo. E numa outra carta, Lewis ele diz o seguinte, que Susana foi tirada da história não porque eu não tenha nenhuma esperança de que ela entre no país de Aslan, mas porque tenho a sensação de que a história de sua jornada seria mais longa e mais como um romance adulto do que aquele que eu queria escrever. Mas posso estar enganado. Por que não tenta você mesmo? E aqui eu lanço o desafio. Por que não tentam vocês continuarem a história de Susana? E aí na internet tem diversas fanfics, né, que são chamadas ficção de fãs, né? São fãs que continuam a história que os autores preferidos deles deixaram. E aí tem diversos relatos acerca do destino de Susana.
Douglas Wilson ele escreveu um artigo muito bom, no qual ele mostra-se convencido de que Susana entrou no país de asas. Ele lista lá as diversas razões para isso, mas a gente não vai se ocupar disso agora. Mas a questão de Susana toda é que, de fato, no livro, se vocês repararem, ela sempre era meio insegura, até tinha algumas pontas de incredulidade, se mostrava mais vaidosa. E Lewis ele dá essa pista aí do perigo, né, de valorizar somente o exterior. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas aí entra uma questão, beleza importa? Porque tem um bordão que rola aí no meu evangelho de que beleza não importa. Irmãs, se beleza não importasse, Deus ele não seria descrito na Escritura como um Deus belo. O livro de Cântico dos Cânticos não teria sido escrito, nem em diversas outras passagens. A beleza importa, mas não ela somente. A beleza importa, mas não ela somente. Tem algumas passagens, até meio, eu não sei se constrangedoras ou... Enfim. Mas lembre-se, os personagens de Lewis, eles são como nós. Pessoas que têm seus altos e baixos. Isso aí é Drínia, que é um braço direito de Cáspia. Ele diz assim, pareceu-nos que o duque teria ficado muito contente se o rei, Cáspia, tivesse casado com a filha dele. Mas isso não aconteceu. Aí Cáspia diz, tem olhos tortos e sardos. Falando da menina. Eu acho que isso aqui pode ser uma possível referência a Lia. Lembram lá da história lá na Escritura? De Jacó, que Lia tinha olhos baços, caídos. Pode ser uma referência aqui, que a preferida de Jacó era Raquel. E aí Lúcia diz, coitadinha, eu gosto de Lúcia porque ela é uma pessoa que está sempre se compadecendo daqueles que são menosprezados. Lúcia sempre está se compadecendo. Esse exemplo de baixo aí é um exemplo de como a beleza é importante em Nárnia, o aspecto estético. Lúcia sentia-se a garota mais feliz do mundo quando acordava e via os reflexos do sol dançando no teto do camarote do navio, e olhava as lindas coisas que trouxera das ilhas solitárias. Olha aí o que Lúcia trouxera, né, no navio. Galochas, botas altas, capas, chales. Quando, no final de A Cadeira de Prata, quando as crianças voltam para a escola, né, diz o livro aí, Eustáquio enterrou suas bonitas roupagens. Ele enterrou as roupas que ele tinha ganhado lá no mundo de baixo, né, durante a noite no campo do colégio. E Gil, a menina, ela fez isso? Gil preferiu carregar as suas para casa, pensando numa festa especial. É necessariamente pecado? Não. Não é necessariamente pecado. Olha essa citação do livro A Última Batalha. Em Nárnia, as roupas boas não eram desconfortáveis como muitas que a gente usa. Os narnianos sabiam fazer roupas que eram bonitas e, ao mesmo tempo, deixavam a gente bem à vontade. Nada de tecido engomado, sapatos apertados e ternos fechados, com gravatas e essas coisas. Vejam que, assim, é sim dada uma importância ao aspecto estético, né? Da beleza, do cuidado com a aparência. Essa passagem agora, está meio pequenininho aí, mas eu vou ler para vocês. É do livro O Príncipe Caspian, quando Aslan aparece. Nárnia, ela havia sido subjugada por um rei muito ímpio, muito cruel, chamado Miraz. Ele tinha matado o próprio irmão e usurpou o trono, que seria de Caspian, que era o seu sobrinho.
E aí Caspian foge para não morrer. E aí quando Caspian volta, ele já volta com os irmãos Pevensie, né, os 4. E Rip-Chip vem junto também. E o próprio Aslan. E aí nessa altura aqui mostra a chegada de Aslan no lugar. O que que acontece? Então diversas coisas fabulosas acontecem. Por exemplo, tem uma passagem que diz que um homem estava batendo no outro com um chicote. E quando o Aslan apareceu e deu um rugido, o chicote se transformou numa flor. E aí aquele homem que estava batendo no outro virou uma árvore e o homem que estava levando a chicotada ficou livre. É uma coisa espetacular. E aí nessa passagem aqui, eles estão chegando próximo de uma escola. Lewis, lembrem, era um crítico do regime educacional de sua época, que era um regime progressista, esquerdista. A primeira coisa que encontraram foi uma escola de meninas, onde uma porção de alunas de Nárnia, olha aí, com cabelo muito esticado e golas muito apertadas e feias, usando meias muito grossas, assistia a uma aula de história. E é interessante que quando o Lewis fala de história, ele diz que nessa época as histórias que eram contadas em Nárnia, durante o reinado desse rei mau, era mais insípida do que a história mais verdadeira que se possa imaginar, e muito menos verdadeira do que o mais apaixonante conto de aventuras. Mas ele continua. Aí a professora chama a aluna. Olha o nome da aluna. Tá dando para enxergar daí? Gwendolina. Quando eu tiver uma filha, eu já sei. Eu não vou colocar esse nome. Sim. Que susto. Gwendolina, se continuar olhando para fora e não prestar atenção, dou-lhe um castigo, disse a professora. Por favor, disse Gwendolina. Ouviu ou não ouviu o que eu disse? Mas professora, insistiu Gwendolina, lá fora tem um leão. Ao ver o leão, começou a gritar e a fugir, com ela toda a classe, formada na sua maior parte por meninas rechonchudas e de pernas roliças. Gwendolina hesitou. Quer ficar conosco, querida? Perguntou Aslan. Posso mesmo? Muito obrigada. E imediatamente deu a mão a 2 mênades, que eram uma espécie de dançarinas, né, de Baco, que a fizeram rodopiar numa dança frenética e a ajudaram a despir parte da roupa desnecessária e incômoda que trazia. O que é que Lewis está ensinando aqui, especificamente? Que uma verdadeira apreciação da beleza, ou uma verdadeira libertação promovida por Aslan, vai proporcionar às mulheres, né, um verdadeiro senso estético. Vai livrá-las da feiura imposta pela sociedade em termos de trajes, em termos de costumes. Entende? Então, é esse o ponto aqui. Né? Aslan, ele vem para libertar as mulheres da opressão da etiqueta social que oprime as mulheres e deixam elas e sufocam a sua beleza. Esse é que é o ponto. Mas nem tudo são flores. A beleza, se por um lado ela tem o seu valor, no sentido de que nós devemos buscá-la, ela também tem o seu engano. E aí eu trouxe aqui o trecho da tentação de Lúcia. Está na Viagem do Peregrino da Alvorada. Deixa eu só achar aqui. É no capítulo 9. Achei. Então vejam bem. Lembra do que eu falei que Lúcia ela recebeu a missão de ler as palavras do encantamento, né? As palavras que iam quebrar o feitiço daquelas pessoas que tinham se tornado invisíveis. Então ela sobe lá na casa do mágico e ela encontra um livro mágico. Uma das passagens desse livro era o seguinte: era um feitiço infalível para tornar mais bela do que todos os mortais aquela que o pronunciava. E aqui tem um detalhe muito interessante. Lúcia, ela tinha certa inveja
de Susana, da beleza de Susana. Ela tinha uma certa inveja, porque Susana era considerada a mais bonita da família, aquela que os reis se digladiavam, pela qual os reis se digladiavam entre si para casar-se. E Lúcia, ela tem essa tentação aí de querer... Ela tem a oportunidade, melhor dizendo, de se transformar na mais bonita de todos os mortais. E aí, depois que ela... E aí tem algo muito interessante, que é Lúcia, quando ela abre a página do livro, ele funciona como um espelho. E ela vê nas páginas do livro uma garota vestida exatamente como ela. Na gravura seguinte, ela estava de pé, de boca aberta, contando ou recitando qualquer coisa com expressão bastante esquisita. E na terceira gravura do livro havia atingido uma tal beleza que passava os limites dos mortais. E aí qual é a tentação de Lúcia? É pronunciar as palavras mágicas. Aí ela diz, vou dizer as palavras mágicas. Pouco me importo, vou dizer. Dizia que não se importava porque sentia que seu procedimento estava errado. Mas ao olhar para as palavras iniciais do encantamento, viu bem no meio da parte escrita, onde tinha certeza de que não existia antes nenhuma gravura, uma grande cabeça de leão. O leão, o próprio Aslan, olhando fixamente para ela. Estava pintado com ouro tão brilhante que parecia saltar da página e vir ao encontro dela. Lúcia desiste de pronunciar as palavras mágicas porque se depara com o olhar de Aslan. Ela desiste de cair na tentação porque ela é confrontada por Aslan. É igual uma passagem lá em Príncipe Cáspio em que Lúcia está bastante chateada com seus irmãos porque ela tinha dito que tinha visto Aslan e ninguém acreditava. Mas eu vi, Lúcia, não vale se só você viu. Nós não vimos, então a gente vai por esse caminho. E aí diz Lewis que ela estava começando a mentalizar coisas ruins sobre os seus irmãos, mas de repente ela olha para... Quando ela olha assim, está Aslan soltando um rosnado para ela. E ela desiste de pensar, de continuar esses pensamentos ruins sobre seus irmãos. Então o que é que livra a mulher da tentação do engano da beleza? É olhar para Aslan. É olhar para Cristo. Depois aqui mostra na história o desejo que Lúcia tinha por aprovação. Todos nós, homens ou mulheres, nós temos um desejo por aprovação. Nós queremos ser bem-quistos ou bem-vistos. Nós queremos ser aceitos. A gente faz de tudo para ser aceito. E o feitiço seguinte, ele mostrava... Ele deu a Lúcia o poder de saber o que as amigas dela da escola estavam conversando sobre ela. Essa passagem é muito interessante. E aí ela tem duas amigas, Margarida e Ana. Margarida e Ana estão conversando sobre Lúcia e Lúcia está vendo isso no livro Encantado. E aí Ana pergunta a Margarida, será que vou vê-la este ano? Ou você vai continuar grudada na Lúcia? Não sei o que você quer dizer com continuar grudada, disse Margarida. Sabe sim, no ano passado você estava doida por ela. Estava coisa nenhuma, eu não sou nenhuma boba, Ana. Lúcia não é uma menina, mas antes do fim do ano eu já estava cheia dela. Aí Lúcia do lado de cá do livro, furiosa. Pois eu quero ver esse ano, você vai ver, sua falsa. Começa a gritar, fica brava. E aí sabe o que é que acontece? De novo, Aslan aparece. E aí Aslan diz para Lúcia, Lúcia, você estava escutando atrás das portas? Aslan disse, eu ouvi, porque, aliás,
escutando atrás das portas, ouviu o que as suas colegas disseram de você. Aí Lúcia diz, é isso? Eu não pensei que fosse a mesma coisa que escutar atrás das portas. Não era magia? Aí Aslan diz, espiar as outras pessoas por meio de magia é o mesmo que espreitá-las pelo buraco da fechadura. Você julgou mal a sua amiga. Ela é fraca, mas gosta de você. Tinha medo da outra mais velha e a acatou dizendo o que não queria. Veja, Aslan conhecia quem era a coleguinha de Lúcia. Mas por que ela falou mal de Lúcia? Porque a mais velha estava botando pressão. E aí nós precisamos ter, e aqui serve para homens e mulheres, evidentemente, mas trazendo mais para o lado da mulher, ter muito cuidado com o julgamento que nós fazemos, que vocês fazem das pessoas. Porque pode não ser isso o que elas são no fundo, né? Mas somente um olhar compassivo, um olhar que foi confrontado por Cristo é que vai ensiná-las a fazer isso. Essa questão do engano da beleza é muito importante nas crônicas, porque o mal, ele nunca é feio. Se vocês virem a feiticeira branca, era linda. Tem uma passagem no livro Sobrinho do Mago, que o tio André, que era o feiticeiro, ele fica encantado pela mulher. Que mulher, que figura extraordinária. E ele jurava que ele estava abalando, que se achava bonitão. Mas, na verdade, a feiticeira branca só queria ele como um trampolim para executar os seus planos. Vocês acham que a feiticeira branca achava Edmundo um menino bonitinho? Ela só queria usar ele como um trampolim. Sabe por que o príncipe Hillian, ele se envolveu com a dama de vestido verde? Porque ela era linda, alta, viçosa, fulgurante. Então, lembra um pouco Jezabel. Vocês lembram da história de Jezabel, né? Segundo Reis, capítulo 9. Quando Jeú está se aproximando, nessa altura Acabe já tinha morrido. Diz o texto lá que Jezabel viu ele chegando, né? Estava sem marido agora. Ela se empiriquitou todinha. Se maquiou e tal. Só que Jeú, cumprindo a profecia, ele manda matar. E o que é que sobra de Jezabel? Só os ossos, só a carcaça. Se as mulheres, elas priorizarem somente a beleza externa, a aparência externa, no final ela pode deparar-se com um Jeú, e tudo que vai restar é uma podre, fétida e irreconhecível carcaça. Porque diz o texto lá de Reis que quando alguém passasse e olhasse a caveira, ninguém saberia quem era. É preciso ter muito cuidado com o engano da beleza. O que é a verdadeira beleza? Existe uma personagem no livro que é a filha de Ramandu. Esse Ramandu era uma estrela, a filha dele é uma estrela, uma coisa muito louca de Lewis. Eu tenho a sensação que Lewis ele estava meio que pegando alguma coisa de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele dizia que se você olhar para a Bíblia e ver as referências que a Bíblia faz sempre às estrelas, são sempre referência aos homens, aos seres humanos, aos filhos de Deus. Por exemplo, Deus ele chega para Abraão e diz que a descendência dele seria como as estrelas do céu, né? E sei lá, talvez aqui o Lewis esteja pensando nisso também, mas enfim. Eu peguei esse exemplo da filha de Ramandu como uma verdadeira beleza, porque é algo muito interessante. O que é a verdadeira beleza? Ela aparece no livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, e quando ela aparece no livro, sabe aquela coisa de fazer parar o sinal? Pronto, é ela. A figura trazia uma luz e era a única coisa que se via distintamente. Foi se aproximando devagar até que ficou em pé perto deles. Era uma moça alta com uma vestimenta azul clara que lhe deixava os braços nus.
Os cabelos louros caíram soltos pelas costas, e só quando a viram compreenderam o que era a verdadeira beleza. Trazia acesa uma grande vela posta num candelabro de prata, que ela pousou sobre a mesa. A chama da vela elevava-se tão serena como se estivesse dentro de uma casa com as janelas todas fechadas. Vocês estão percebendo as referências de Lewis aqui? A escritura também vai falar de luz, vai falar de um candeeiro, não é? Ela vai falar da luz que nós precisamos carregar. Essa luz aqui carregava a filha de Ramandu. Era uma pessoa, como dizia Nelson Rodrigues, traspassada de luz como um santo de vitral. Era alguém que irradiava a luz. É por isso que a sua beleza era considerada beleza verdadeira. A prata e o ouro em cima da mesa refulgiam com a luz. Como se conserva esta comida? Perguntou Eustáquio, com seu modo prático de ver as coisas. Aí a filha de Ramandu responde: todos os dias se come e se torna por a mesa, disse a moça, como terão ocasião de presenciar. O texto que Morgana leu no início de Provérbios 31, verso 25 a 27, não foi? Verso 25 diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Eustáquio, preocupado com a conservação da comida, ela diz assim: todos os dias se come e se torna por a mesa. Isso é uma mulher virtuosa. O que faremos com os dorminhocos? Porque nessa altura aí existiam alguns dorminhocos e era preciso quebrar o encanto, né? Para eles voltarem à vida. Perguntou Cáspio, que era o príncipe. Olhem só que coisa interessante agora. No mundo de onde eu venho, meus amigos no mundo de onde os meus amigos vieram, existe a história de um príncipe ou de um rei que chega a um castelo onde toda a gente está adormecida num sono encantado. O encantamento só se desfaz depois que ele beija a princesa. Aí a filha de Ramandu: mas aqui é diferente. Só se beija a princesa depois de desfeito no encanto. Ela se ligou que Cáspio estava dando uma cantada, digamos assim, nela. Ela diz: negativo. Só depois de quebrar o encanto. E mais na frente ela vai dizer: você precisa falar com meu pai. Isso aqui é a mulher virtuosa. E uma coisa bem interessante é que a filha de Ramandu, nas histórias de Nárnia, ela não tem nome. O nome dela é a filha de Ramandu. Só no filme, que o nome dela é Liliandil, no filme A Viagem do Peregrino da Alvorada. Mas por que será que Lewis ele não quis dar um nome a ela? Eu acho que é justamente para cercá-la de mistério, de espanto, para você ficar assombrado. Que mulher virtuosa. Aliás, a mulher virtuosa de Provérbios também não tem nome. A sua beleza excede, vai dizer o quê? A joia mais fina, o ouro mais puro, a sua beleza, ela excede. E aqui tem um ponto interessante, que quando Cáspio chega com a sua tripulação lá, perto do fim do mundo, digamos que o fim do mundo ali seja a passagem para a glória. Né? E Rip-Chip, ele sonhava em se encontrar no país de Aslan. E aí eles ficam tão encantados com aquele lugar que Cáspio quer ir junto. E aí a tripulação começa a dizer: não, príncipe, você não pode ir, você tem obrigações reais, coisa e tal. E o próprio Rip-Chip chega para ele e diz: o rei, você não pode ir, porque se você quiser ir comigo, eu vou precisar mandar com que os marinheiros amarrem você. E eles usam todos os argumentos para impedir que Cáspia vá até o fim do mundo. Mas aí Lúcia, ela tinha uma carta na manga. A carta na manga de Lúcia era a seguinte: Cáspia, você prometeu à filha de Ramandu que voltaria. O que foi que aconteceu? Cáspia deteve-se. Depois gritou para todo o navio: ganharam! A questão está encerrada. Voltaremos todos. Puxem outra vez o bonde. Vejam, Cáspia estava decidido a abandonar Nárnia para ir com Rip-Chip ver o fim do mundo.
E os seus súditos, né, os marinheiros e os demais, inclusive o próprio Rip-Chip, protestaram com veemência, ameaçando até amarrar Cáspio. Cáspio já tinha colocado a mão na espada para matar quem tentasse impedir ele. Mas aí o que é que Lúcia lembra ele? Da promessa que ele tinha feito à filha de Ramandu, de que ele voltaria para se casar com ela. E só aí que Cáspia ele resolve desistir. Vocês ganharam, a questão está encerrada. Puxem outra vez o bote. O que é que isso aqui nos ensina? Que a promessa à pessoa amada deve falar mais alto do que qualquer aventura. Não sei quantas aqui são casadas ou noivas, ou estão namorando. Mas se o seu pretendente ele tem aventuras maiores do que a promessa que fez a você, é um homem incompleto. A promessa à pessoa amada, os votos, ele deve falar mais alto do que qualquer aventura. Percebem como o Lewis está nos ensinando isso aqui? Quem não quer chegar no país de Aslan? Mas ainda não era a hora de Cáspio chegar lá. Então ele desiste diante da promessa feita à filha de Ramandu. Procurem homens que sejam fiéis às suas promessas e que deixam as aventuras para segundo ou nenhum plano. E por fim, a melhor das homenagens que Lewis poderia oferecer às mulheres é um lugar no credo narniano. Acredito que a maioria que está aqui já ouviu o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, Senhor, meu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. E seu Hades, ressurgiu de morte ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Existe um credo assim em Nárnia, sabia? É quando Eustáquio pergunta a Edmundo: quem é Aslan? Você conhece? E aí tem um credo. Parece o credo narniano. Edmundo responde: ele pelo menos me conhece. É o grande leão, filho do imperador de Alemar. Quando Edmundo diz assim, ele me conhece, isso indica que o mais importante é ser conhecido por Aslan. E também que é impossível obter um conhecimento dele e de seus modos de agir. Quando ele diz que Aslan é o grande leão, filho do imperador de Alemar, isso indica os seus atributos básicos, a sua grandeza, o seu relacionamento com o seu pai misterioso. Quando Edmundo diz, salvou a minha Nárnia, interessante que esse é o primeiro uso da expressão salvou em todas as crônicas de Nárnia. E é a pedra angular da principal hipótese que Lewis ele tinha em mente quando escreveu essas crônicas. É de que Aslan ele cumpriu as exigências da lei para redimir os pecadores e libertar a criação do seu cativeiro. Quando Edmundo diz, nós todos o vimos, isso indica que a fé de Edmundo ela não é baseada somente na sua experiência pessoal, mas também no testemunho, na experiência dos seus irmãos e companheiros narnianos. Agora vejam, Lúcia sempre o vê. Lúcia ela tem um lugar privilegiado dentro do plano de Aslan na história de Nárnia. Quem é a primeira das 4 crianças que descobre Nárnia? Lúcia.
E ninguém acreditava nela. E aí tem algo muito interessante, que o professor Kirk, né, que é o Diggory, do Sobrinho do Mago, lá na Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, ele já está velho. Ele é o tio das crianças. Ele pergunta assim: vem cá, Lúcia tem um histórico de mentir? Não. Então por que vocês não acreditam nela? Aí quando ele vem: será que não ensinam mais lógica nas escolas? O que é que estão ensinando essas crianças? Quando as crianças estão perdidas, né, com o príncipe Caspian procurando lá o Passo do Beruna, que é o lugar onde se daria a batalha entre Pedro e o rei Miás, que é o rei ímpio. Quem é que vê Aslan? Lúcia. E novamente ninguém acredita nela. Ela vê Aslan e diz assim: Aslan, como você cresceu? Aslan diz: não, querida, é que você que cresceu. E quanto maior você estiver, maior eu parecerei aos seus olhos. Dentro das histórias de Nárnia, Lúcia realmente é a mulher, a menina que tem mais intimidade com Aslan. Que desfruta, que roça o rosto no pelo. Quem é que testemunha, vejam, a ressurreição de Aslan? Lúcia e Susana. Peraí, mas nos evangelhos também, né? São duas mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. O papel da mulher em Nárnia é esse. É um lugar privilegiadíssimo. E a última frase do credo aí de Edmundo, né? Pode ser que tenhamos chegado ao país de Aslan. Isso indica não apenas o objetivo da viagem deles, mas também o foco do desejo de seus corações, morar com Aslan. Mas vejam, dentre todas esses artigos de fé, né, digamos assim, tá lá, Lúcia sempre o vê. Tem lá uma mulher no meio do credo. Esse é o papel da mulher em Nárnia. E aí volta aquela pergunta do início. E aí, será que Lewis era machista? Colocou as mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição de Aslan. Colocou uma mulher como aquela que era mais íntima de Aslan, aquela que era mais sensível, aquela que descobriu Nárnia. Em quem acreditar? Nos críticos que dizem que Lewis era machista, ou que a Bíblia é machista, ou naquilo que seus olhos viram aqui nessa apresentação. E aí tem uma frase muito interessante, que é quando as crianças, né, estão lá de fora esperando o combate com o rei Miraz, e aí chega um lorde chamado Glosel e diz ao rei Miraz que: olha, o rei Pedro está esperando você lá fora para um combate. O rei Edmundo, né, que veio trazer a carta, né, desafiando o rei Miraz, mas quem ia lutar era Pedro. Ora, rei Edmundo, escarneceu Miraz. Então acredita nessas lendas de Pedro e Edmundo e essa cambada toda? Ao Lorde Gloselli responde: eu acredito no que os meus olhos veem. O que é que os olhos de vocês viram aqui nessa apresentação? Foi um livro machista? É uma Bíblia machista? Ou é um Lewis e uma Bíblia que realmente privilegiam o lugar das mulheres e atribuem os seus papéis como devem ser desempenhados dentro da estrutura que o Senhor nos colocou? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade e agradecer a todos os presentes. Dizer que foi um prazer inenarrável, né, estar com vocês. E aí no final tem aí a figura de Lúcia e sua irmã passeando nas costas de Aslan. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção.